Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Edson de Oliveira. Hoje nós teremos uma aula introdutória de lógica de programação. Hoje nós trataremos os seguintes assuntos: conceito de lógica de programação, algoritmos, tipos de dados, tipos de operadores e variáveis de memória. Um exemplo de lógica? Bom, se a culpa é minha, eu a coloco em quem eu quero. Bom, vamos falar sobre algoritmo. Qual que é o problema do aluno em si quando vai aprender programação? O aluno está acostumado a sempre dar respostas, sempre dar resultados. Não importa a disciplina que ele venha trabalhar, desde o ensino fundamental dele, ele sempre dá respostas, né? Por exemplo, se eu perguntar quanto que é determinada conta, ele vai dar o valor. O valor pode estar certo ou ele pode estar errado, não importa, mas o aluno está sempre condicionado a dar o valor. Este que é o problema de algoritmos. Os algoritmos não funcionam assim. Quem dá o valor é o algoritmo que você implementa no computador. Então o algoritmo nada mais é do que como você chega neste valor. Algoritmo é um conceito universal, utilizado em todas as disciplinas. Vou dar um exemplo. Se eu quero calcular a média de duas notas, como eu disse, os alunos estão acostumados a dar resposta. Mas o algoritmo é como que se faz. Vou dar um exemplo. Quanto que é a média de 5 com 6? Ah, professor, 5,5. Ah, realmente, 5,5. Você está acostumado a dar resposta, mas eu pergunto, como que você chegou nessa resposta? O algoritmo correto seria, primeiro, saber o primeiro número, depois saber o segundo número, depois calcular a média e depois exibir a média. Então repare, este algoritmo ele tem 4 passos: ler o primeiro número, ler o segundo número, calcular a média e exibir o resultado. Isso é algoritmo. No algoritmo não se coloca valores, se colocam os passos em ordem lógica. Tem sentido eu mandar exibir a resposta antes de eu calcular? Não. Então esses passos não podem ser trocados. Eu posso primeiro saber o valor da segunda nota depois da primeira? Sim, esse passo pode ser invertido. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de informação. Para que serve informação no computador? Tudo no computador é informação. O sistema, ele processa informações. Então, todas as informações elas têm uma classificação. Nós chamamos de caractere numérica, seja ela inteira ou real, ou lógica. Primeiramente, sobre a informação numérica inteira. Quando eu uso uma informação numérica inteira, eu desejo saber a idade de uma pessoa. Eu guardo essa informação de forma numérica inteira, porque uma pessoa tem 17 ou ela tem 18 anos. Quando alguém te pergunta a sua idade, você não vai dizer, eu tenho 17,2 anos. Um outro exemplo de informação inteira é a quantidade de filhos. Por exemplo, eu quero armazenar em algum lugar a quantidade de filhos que uma pessoa tem. Você tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 0 filhos. Você nunca tem 1 filho e meio. Então a característica de uma informação inteira é esta. Ela não tem a parte decimal. Usa-se somente a parte inteira. Agora a gente vai falar sobre informações numéricas reais. Quais são elas? Informações numéricas reais, elas são aquelas que têm casas decimais, ou seja, que quando eu for armazenar essa informação no computador, eu preciso de guardá-la de forma real. Por exemplo, se eu quero armazenar o salário de uma pessoa ganha R$ 3.495,72. Então, eu preciso de guardar essa informação do tipo real no computador. Por exemplo, a altura de uma pessoa, 1,71, por exemplo. Ou o peso de uma pessoa, 82,5 kg. Então, se precisar de guardar a informação que tem essa característica, eu a classifico como informação numérica real. Agora vamos falar sobre o tipo de dado lógico. O tipo de dado lógico ele só armazena dados lógicos, ou seja, sim e não, verdade e falso. Vou dar um exemplo para vocês. Maior de idade, verdade, ou maior de idade, falso. Agora a gente vai falar do tipo de dado caractere. O tipo de dado caractere é aquele que representa todos os símbolos do teclado alfanumérico, ou seja, números, letras, caracteres especiais. O que eu armazenaria dentro de uma variável caractere? Por exemplo, o nome de uma pessoa. Eu sou o Edson de Oliveira. Dentro dessa informação, nome,
o conteúdo Edson de Oliveira, que é caractere. O endereço físico de uma pessoa, rua tal, número 50. Repare que em rua tal, número 50, nós temos o que? Caracteres, no caso letras, né? Rua, por exemplo, tal, 50. Temos números, vírgula, pode ter caracteres especiais ou não. Porém, tem alguns tipos de dados que geram dúvidas para saber se ele é numérico ou se ele é caractere. Por exemplo, telefone, você colocaria como o quê? Caractere ou numérico? Bom, esse é um tipo de dado caractere, porque além de ter números, pode ter traços, letras e aí vai. Eu tenho uma regra, se a informação pode gerar cálculos, então você coloca como numérica, seja ela inteira ou real. Agora, se a informação não gera contas, então você a coloca como caractere. Ô professor, que horas o senhor vai passar a lista? Bom, falamos agora há pouco sobre os tipos de dados, caractere, numérico inteiro, numérico real e lógico. Agora nós vamos falar sobre os operadores. Nós temos operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Quais são os operadores numéricos? Nós temos soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo e divisão inteira. Soma, subtração, multiplicação e divisão é o mesmo da matemática. A diferença numa linguagem de programação que não tem na matemática, por exemplo, é o operador módulo. O que seria módulo? Módulo é o resto de uma divisão. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pego 7 e divido por 3, o módulo é 1. Por quê? Se eu pego 7 e divido por 3, sobra 1. Outro exemplo. Se eu tenho 17 e divido por 7, o módulo é 3. Por quê? Sobrou 3. 17 módulo de 7 é igual a 3. E divisão inteira? O que seria? Divisão inteira é quando só pegamos a parte inteira da resposta de uma divisão. Então, se uma determinada divisão naturalmente desse 5,5, nós só pegamos o 5. E se desse 5,9, só pegamos o 5. Então, vamos dar um exemplo. Se eu pego 5 e divido por 3, vai dar 1. Se eu pego 5 e divido por 2, naturalmente daria 2,5. Mas no caso, se eu usar a divisão inteira, ficará 2. Ô professor, eu nem lembro como que calcula a divisão, professor. Meu querido, se você não lembra como calcular a divisão, é melhor você dar uma olhadinha no YouTube ou dar uma relembrada estudando, tá? Porque ela é importante tanto para calcular o módulo quanto o div. Talvez a facilidade de mod ou div é que ele só calcula até a parte inteira. Quando começar a vírgula, que é o difícil na divisão, não precisa mais fazer. Pesquise, amigo. Os operadores lógicos. Temos 3. Negação, conjunção e disjunção. O negação, aqui em lógica de programação, na teoria, nós vamos tratá-lo como não. O que é um operador lógico? Ele trata os dados lógicos. Sabemos que as informações lógicas, como nós vimos anteriormente, é verdade e falso. Então, por exemplo, não verdade, o resultado é falso. Se eu falo não falso, qual que é o resultado? Verdade. Qual é o exemplo que eu posso utilizar como operador lógico? A sua mãe fala para você, você não vai ao mercado? Se você responde que sim, você está confirmando a negação dela. Sim, eu não vou ao mercado. Logo, você não vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o operador lógico não, por esse motivo. E se a sua namorada ou namorado diz para você, amor, você não me ama, você vai responder o que para ele ou para ela? Pela lógica, você tem que responder não. Por quê? Se ela perguntou, você não me ama, você responde não, você está negando uma negação que vira uma afirmação. Logo, você a ama. Agora, se você responder, se ela te perguntar, amor, você não me ama, você responde sim, está querendo dizer o quê? Sim, eu não te amo, porque a premissa dela foi o quê? Não amar. Você confirmou, sim, eu não te amo. Então tome muito cuidado quando forem usar o operador não. Agora nós vamos falar sobre o operador de conjunção. Conjunção é o e. Nós chamamos de, algumas linguagens tratam como AND, linguagem C trata como dois e's comerciais. A regra para entendermos ele é fácil. O operador conjunção, o operador e, só dá verdadeiro se todas as informações forem verdadeiras. Qualquer outro caso que não seja tudo verdadeiro, tipo verdade e falso, falso verdade ou falso e falso, ela resulta falso. Só que nós temos que entender por quê. Vamos usar um exemplo do cotidiano. Eu só vou a uma festa se o João e a Maria forem comigo. Reparem, João e Maria. E é conjunção. Então a única situação onde eu vou nessa festa é se o João me disser que vai, verdade, e se a Maria me disser que vai, verdade. Então, se os dois disserem que vão, a minha resposta final será sim, eu vou à festa. Pô, professor, se só a Maria for, já era. Agora nós vamos ver o operador de disjunção, que nós conhecemos como ou. Algumas linguagens tratam como or
e a linguagem C ela trata como pipe, aquele caractere vertical, 2 caracteres verticais. Para que serve o OR? Disjunção, como diz o próprio prefixo, diz é uma coisa que não tem ligação uma com a outra. Então o que faz o operador lógico OR? Ele trata as informações separadamente. A regra dele é simples. O OR só dá falso se todos os operandos forem falsos. Por exemplo, agora eu falo assim, eu só vou à festa se o João ou a Maria forem comigo. O OR, ele desassocia um do outro. Então basta um ir à festa comigo que eu vou à festa. O único caso onde eu não vou à festa é se os dois falarem que não vão à festa. Então a regrinha do operador disjunção é fácil também. O operador OR só dá falso se todos forem falsos. Caso contrário, qualquer outra combinação, ele resulta verdade. Agora nós vamos falar sobre variáveis de memória. Para que servem variáveis de memória? O computador ele precisa de armazenar em algum ponto dele informações. Então, uma variável nada mais é do que um local na memória do computador onde guardamos uma informação. Aí você me diz, professor, neste algoritmo eu vou precisar de guardar 5 informações. Então você vai usar 5 variáveis, porque cada variável só guarda uma informação. Um exemplo que eu gosto de usar sempre, quanto que é 5 mais 2? Vamos fazer a conta 5 com 2, 7. Você precisa de uma variável na sua memória para guardar o 5, outra para guardar o 2 e uma terceira para guardar o resultado que seria 7 para depois informar a pessoa. Então o computador ele também precisa disso. Antes de um algoritmo ou um programa ser iniciado, ele necessita que nós falemos para ele, eu preciso de tantas posições na memória. Resumindo, variável de memória é um local na memória do computador onde guardamos uma informação. Se eu tenho uma variável x com o valor 5, por exemplo, e por algum motivo, durante o algoritmo, eu mudei o valor de x para 7, foi perdido o valor 5. Aí também está outro motivo do nome variável. O que é variável? O conteúdo dela pode mudar. Para utilizarmos variáveis de memória, nós precisamos, primeiramente, de dar um nome a ela. Existem regras para darmos nomes às variáveis. Um nome de variável, ele não pode ter caracteres especiais. Espaço, acento, barra, traço. Então, por exemplo, se você criar uma variável chamada nome do pai, está errado, porque nome, espaço, do, espaço, pai. O espaço é um caractere especial. Qual seria a solução aí? Colocarmos apenas o caractere especial que é permitido, que é o underline, sublinhado para muitos aí. Então, já que eu quero guardar essa informação, eu coloco o nome dela, nome underline pai. Então, as regras de nome de variáveis são simples. Tem que começar com letra, não que não possa ter números. E o único caractere especial permitido é o underline. Então, vamos dar uns exemplos. Como você colocaria a variável endereço? E a variável inflação? Se eu não colocar o nome correto da variável, dá erro. Professor, mas você não falou que em um momento, quando você está falando sobre tipos de informação, rua tal, número 50, mas rua tal 50 tem espaço, tem vírgula, e aí? Isso é um conteúdo caractere, não é nome de variável. Então, eu posso guardar dentro do nome de variável chamada endereço, rua tal, número 50, entendeu? É assim que funciona. Nome de variável que tem essas regras, o conteúdo dela é relativo. Assim como os tipos de dados, uma variável ela também tem o seu tipo, então eu tenho que informar para o programa. Eu preciso de uma variável, uma posição na memória chamada salário, sem o acento, claro. E eu tenho que dar um tipo a ela. E quais são os tipos? Aqueles mesmos que nós vimos no início do vídeo. Caractere, inteiro, real ou lógico. No caso de salário, nós colocamos a informação como real. Então tudo isso ocorre antes de iniciar o algoritmo. Então, por exemplo, se você precisa de armazenar o salário, seria como se ele dissesse, eu preciso de uma posição na memória, que é uma variável, chamada salário, ela é do tipo real. Então nós temos que fornecer todas essas informações antes de desenvolver o algoritmo, bem? Bom pessoal, a nossa aula de hoje vai até aí, foram apenas alguns conceitos fundamentais. Aguardem a próxima aula. Abraço!